Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Você sabe que o Papa Leão, ele é agostiniano, portanto é um filho de Santo Agostinho. E não sei se você conhece bastante, ou pouco, ou nada de Santo Agostinho, mas nós estamos nessas últimas sextas-feiras, nós já tivemos 2 encontros, né? Um sobre a Dilexite, uma visão mais geral em relação à Dilexite Nos, do Papa Francisco, está aqui no canal, né? Vou deixar até aqui na descrição para que você possa, se tiver interesse, dar uma olhadinha, caso você não tenha visto. E depois o outro, um pouco mais sobre a estrutura, um pouco sobre, afinal de contas, como é que o Papa desenvolve a temática do amor aos pobres. Esse é o tema, né, principal da exortação apostólica. Mas aí eu tinha dito, na semana passada, que nós teremos mais 2 encontros. Esse de hoje, sobre a espiritualidade agostiniana, e o próximo, mais sobre a questão dos pobres, como o lugar teológico. E depois a gente entender um pouco essa expressão. Se você quiser já ir lendo algo, vendo a respeito. E eu gostaria só de dizer algo nesse comecinho nosso. O canal, você sabe, é um canal que a gente procura fazer algumas reflexões e ele sempre tem um caráter de formação para todos nós. Quando eu me detenho para preparar o tema, eu estou estudando, estou me formando, a formação é contínua, não para nunca. E quando a gente vem aqui, eu falo alguma coisa, ou canto, salmo, ou algum canto, na sexta-feira às vezes eu coloco algum canto litúrgico, pastoral, é para que a gente vá se aproximando daquilo que é a beleza de Deus, aquilo que é a sublimidade de Deus, que é altíssimo e é tão interior, tão dentro do nosso coração. Por que eu digo isso? Porque isso tudo tem a ver com Santo Agostinho. Mas vamos lá. Vou deixar entre o material algo sobre a vida de Santo Agostinho. Um homem que, de certa forma, foi quase que atormentado pela busca de Deus, pela procura de Deus. Procurou tanto, depois percebeu que Deus estava bem dentro dele. E um Deus que é mais interno do que o próprio interior dele. É maravilhosa a vida dele. Agora, dizer que Santo Agostinho ele está sendo conhecido por conta do Papa Leão, com certeza, ele vai ser mais conhecido porque as pessoas começam a se perguntar, bom, mas o Papa, de certa forma, ele teve uma formação, ele tem uma perspectiva, e essa perspectiva, essa visão de mundo, e tudo, vem da sua vida de religioso. Então, o que seria importante a gente guardar? Há 3 aspectos, vou chamar a atenção sobre eles, porque o que vai nos interessar mais é, no próprio texto da Dilexite, a gente vê o que ele fala sobre Santo Agostinho. Por isso é que o material que eu vou deixar aqui, ele é muito importante, porque nos ajuda a complementar. Mas eu queria só chamar a atenção sobre esses 3 aspectos da espiritualidade agostiniana, porque a partir da leitura do texto, a gente vai poder depois continuar outras leituras, reflexão. Peço sempre, né, coloque aqui embaixo, nos comentários, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que você gostou mais, a partir do que você assistir aqui, acompanhar aqui no vídeo, aí você pode depois talvez fazer um comentário, seria tão bom, porque é justamente isso que enriquece o canal. Mas vejam, são 3 aspectos da espiritualidade, que são pilares, né, a gente poderia ver, que é, a gente diz, a interioridade, porque Santo Agostinho, ele realmente foi uma pessoa que foi muito fundo dentro do seu próprio coração, da sua própria identidade de pessoa, né? Então, e inquieto está o nosso coração enquanto em ti não repousar, que é uma das frases conhecidas, né, de Santo Agostinho. Depois a questão da comunidade. Claro, tem a comunidade religiosa, e Santo Agostinho valorizava muito a questão da amizade fraterna. Para quem não é importante isso, né? Depois a questão do serviço. Essa dimensão do colocar-se a serviço, servir ao próximo, isso é de uma atualidade e nos desafia tanto, não é? Mas vejam, é isso. Agora, o que eu gostaria de fazer agora? Eu vou ler os 4 números, do 43 até o 47, da exortação, e aí a gente tem um contato, pode ser que você já tenha lido. Até lembra que eu coloquei isso é brincadeira, né? Uma espécie de para-casa, né? Durante a semana, de sexta-feira para cá, ir lendo, né, o texto da exortação. Olha o que diz o Papa.
Agostinho teve como seu mestre espiritual Santo Ambrósio, que insistia na exigência ética de partilhar os bens. Diz Santo Ambrósio: não é de tua propriedade aquilo que dás ao pobre, é dele, porque tu te apropriaste do que foi dado para uso comum. Para o bispo de Milão, quer dizer, para Santo Ambrósio, a esmola é justiça restabelecida, não um gesto paternalista. Nas suas pregações, a misericórdia assume um caráter profético. Ela denuncia as estruturas de acúmulo e reafirma a comunhão como vocação eclesial. Formado nessa tradição, o santo bispo de Hipona ensinou, por sua vez, o amor preferencial pelos pobres. Pastor vigilante e teólogo de rara clarividência, ele compreendeu que a verdadeira comunhão eclesial se expressa também na comunhão dos bens. No seu comentário aos Salmos, recorda que os verdadeiros cristãos não deixam de lado o amor aos mais necessitados. Atendeis aos vossos irmãos se precisam de alguma coisa. Dais, se Cristo está em vós, até aos estranhos. Esta partilha de bens brota, portanto, da caridade teologal e tem como fim último o amor a Cristo. Para Agostinho, o pobre não é apenas alguém a quem se presta auxílio, mas é presença sacramental do Senhor. O doutor da graça via no cuidado aos pobres uma prova concreta da sinceridade da fé. Aquele que diz amar a Deus e não se compadece dos necessitados, mente. Comentando o encontro de Jesus com o jovem rico e o tesouro no céu, que está reservado a quem dá os seus bens aos pobres, Agostinho coloca na boca do Senhor as seguintes palavras: recebi terra e darei o céu. Recebi coisas temporais e darei em troca bens eternos. Recebi pão, darei a vida. Recebi hospedagem e darei uma casa. Fui visitado na doença e darei a saúde. Fui visitado na prisão e darei a liberdade. O pão que foi dado aos meus pobres foi consumido. O pão que eu darei restaura as forças sem nunca acabar. O Altíssimo não se deixa vencer em generosidade por aqueles que o servem nos mais necessitados. Quanto maior o amor aos pobres, maior a recompensa da parte de Deus. Este olhar cristocêntrico e profundamente eclesial leva a sustentar que as ofertas, quando nascidas do amor, não aliviam apenas a necessidade do irmão, mas purificam também o coração de quem as dá e está disposto a uma mudança. As esmolas, com efeito, podem servir-te para resgatar os pecados da vida passada se mudares de vida. Olha a conversão. Elas são, por assim dizer, o caminho ordinário da conversão de quem deseja seguir a Cristo com o coração indiviso. E, por fim, numa igreja que reconhece nos pobres o rosto de Cristo e nos bens o instrumento da caridade, o pensamento agostiniano permanece uma luz segura. Hoje, a fidelidade aos ensinamentos de Agostinho exige não só o estudo de suas obras, mas a predisposição para viver com radicalidade o seu apelo à conversão, que inclui necessariamente o serviço da caridade. Meu irmão, o que eu te peço nesse finalzinho desse vídeo, porque já está se alongando de novo, né, como da semana passada, eu te peço que assista com carinho, vá num material ou no outro, e porque é importante que um tema como esse não é apenas para o que eu falo, né? Principalmente aquilo que você busca, aquilo que você, a partir do que a gente sugere, vá tornando isso para a sua formação, tá bom? Eu deixo assim com muito carinho. Na próxima semana nós vamos ver então algo que eu acredito que é muito importante, tem um pouco a ver com esse texto, mas a gente vai dar alguns outros passos. Grande e fraterno abraço. Paz e bem.